Olá, equipe, mais uma vez entrando aqui com vocês, né? Pensaram que eu tinha ido embora, mas eu estou aqui. Agora para a gente comentar um pouquinho a respeito, né, desse tema de estudo, e não apenas do tema de estudo em si, mas conforme tinha combinado, né, na prévia, focar um pouco mais justamente a respeito desse tema que é tão interessante da fé e da razão, né? E como agostiniano, que vocês sabem que eu sou e que eu gosto de falar que eu sou agostiniano, porque Agostinho ele tem uma influência muito grande a esse respeito, né, sobre a fé e a razão. De fato, né, quando o Papa São João Paulo II escreve essa sua encíclica Fides et Ratio, que é a fé e a razão, ele faz tendo em referência e em conta muitas coisas que Santo Agostinho traz para a nossa teologia católica. E, inclusive, é bastante interessante, né, o próprio fato de essa encíclica ter sido publicada no dia 14 de setembro do ano de 1998, que é a festa da Santa Cruz, que justamente deveria ser entendida apenas como uma festa, apenas de uma fé, né, de devoção e etc., mas é significativo também as datas, quando o Santo Padre acaba publicando as suas encíclicas, né, porque elas também dizem alguma coisa. Então, no dia da Santa Cruz, na festa da exaltação da Santa Cruz, falar a respeito de razão e de fé se torna realmente algo bastante icônico, né? Em que sentido? Porque significa que a cruz que dá a razão da nossa fé, né? A cruz, a morte e a ressurreição do Senhor na sua Páscoa, que é a razão da nossa fé, precisa ser também buscado a partir da razão. Ou seja, né, a fé e a razão que caminham juntos para que o fato da cruz seja o alimento da nossa vida espiritual. Então, para a gente falar assim de uma maneira mais breve, né, a gente precisa compreender, né, que, de fato, a nossa vida de fé e de busca de Deus, ela precisa também passar pelo conhecimento de Deus, né? Talvez a frase melhor que expresse isso venha justamente de Santo Agostinho, quando ele diz que é necessário crer para entender e entender para crer, né? Que é uma máxima que Santo Agostinho fala, né? Crer, crede et intelligas e intellige ut credos, né? Que as palavras bonitas essas, né? Mas que na verdade só significa isso mesmo, né? Crer para entender e entender para crer. Porque justamente o primeiro passo na nossa fé é acreditar, porque uma pessoa que não está disposta a acreditar, ela também não vai estar disposta a compreender. Mas quando nós estamos dispostos a acreditar para compreender, então nós buscamos compreender ainda mais, para que, compreendendo ainda mais aquilo que é a nossa fé, então nós passamos a acreditar mais. Isso também recorda uma outra passagem de Santo Agostinho, quando ele diz que nós precisamos amar para conhecer a Deus, né? Quando nós amamos a Deus, nós passamos a conhecê-lo melhor. E quando nós passamos a conhecer melhor a Deus, aí que nós o amamos de uma forma ainda maior, melhor e também, por que não dizer, e isso é acréscimo meu, de uma maneira mais perfeita. Então, principalmente dentro do nosso mundo que nós vivemos hoje, nós não podemos simplesmente descartar esse aspecto da razão diante daquilo que nós acreditamos, né? Porque nós temos visto acontecer por aí verdadeiro caos em relação à fé, de coisas que são postas para as pessoas, que as pessoas têm aceitado de uma maneira completamente irracional, como se aquilo fosse coisas salvadoras, né? Olha, são coisas realmente absurdas, né? Eu tenho certeza que vocês sabem, né, de muitos exemplos, né? Mas, por exemplo, a gente abre a internet, tem pastor que está vendendo bexiga cheia de ar do vento que ele soprou lá dentro, porque é um ar ungido que vai purificar a casa, o lugar onde aquele balão foi estourado, né? E fogueira santa, e óleo de não sei da onde, sal de não sei o que, né? E a toalha que o pastor lá limpa a cara
até anti-higiênico e nojento mesmo, para se tornar sinal de bênção, de prosperidade, de não sei o quê, coisas que realmente fogem a qualquer tipo de lógica, a qualquer tipo de razão. E isso a gente precisa compreender, né, porque apenas uma fé fundamentada em fatos que são racionais que podem nos levar a um verdadeiro encontro com Deus. Ainda que, conforme diz Santo Agostinho também, nós não somos capazes de explicar e de dar razão completa à nossa fé. Quer dizer, eu acredito que a gente precisa caminhar de uma maneira que exista um equilíbrio. Então, a nossa fé nos leva a compreender a Deus, a dar razão daquilo que nós acreditamos, para não entrarmos em condições e em situações que sejam absurdas, né, como tantas que nós temos visto, e às vezes até mesmo dentro da Igreja Católica, né, de situações que não têm razão, que não se justificam nem por documentos, nem pelo catecismo, nem por nada, mas porque fulano que é famoso, porque fulano que agora está na mídia disse, então todo mundo passa a acreditar, né? Não, então a gente tem que sempre caminhar de uma maneira equilibrada, né, para que tenhamos condições de dar razão daquilo que nós acreditamos, mas sempre fundamentado na palavra de Deus e nos ensinamentos da Igreja. Só que mesmo assim, como dizia Santo Agostinho, chega um momento que a gente não consegue alcançar, atingir e explicar tudo. Por quê? Porque Deus é mistério. E quando se fala em mistério, se fala a respeito de algo que não se revela completamente, de algo que não se deixa conhecer e revelar na sua plenitude. Então, quando nós falamos a respeito do mistério de Deus, da fé, da razão, etc., nós conseguimos ir até certo ponto. E o próprio Santo Agostinho também fala a esse respeito de uma maneira bastante interessante, né? Dizendo que a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe, porque chega um momento em que se torna mistério, chega um momento em que não conseguimos mais dar explicações ou certas razões, então a partir daquele momento a fé é quem deve prosseguir sendo a que nos guia e a que nos leva a Deus. Por isso que é importante, né, a gente saber buscar este equilíbrio entre a fé e a razão. Estudar, nos dedicar, nos colocar de fato no conhecimento da palavra de Deus, dos documentos da Igreja, do nosso próprio catecismo, para termos como dar razão daquilo que nós acreditamos, mas sempre nos recordando que essa razão ela vai sempre apenas até certo limite, porque depois de certo limite, quem segue é a fé. Então, para não me alongar mais, né, peço a Deus que abençoe a todos nós para vivermos esta busca de um Deus que vem ao nosso encontro, que nos ajuda por meio da nossa fé e que nos chama também, que nos convida a darmos as razões daquilo que nós acreditamos. Grande abraço para vocês e até mais.